José Pereira foi um homem muito trabalhador, humilde, que conviveu muito tempo com o ex-sogro dele, comercialmente, e depois se entusiasmou pela política e, além de agricultor e comerciante, deu também para esse lado da política e se entusiasmou, que conviveu com a política até o fim de sua vida. Embora tenha dado uma pausa na questão quando foi a última vez que foi eleito, achou que já era hora de parar e resolveu parar com a política e continuar com o comércio e com a agricultura, que era, por sinal, uma agricultura de mandioca, de algodão, inventou também de plantar café, não deu certo. Plantou também abacaxi na serra, ainda colheu para a gente comer, mas também para vender também não deu certo e continuou vendendo a mandioca e tinha a farinhada, que foi a primeira farinhada dele no tempo do pai dele, movida a lombo de boi, e depois a um pequeno motor, e quando chegou a época da farinhada, que essas fábricas de farinha, ele se desgostou, não gostou mais. Ele gostava das bulandeiras, da farinhada de motor, das rapadeiras de mandioca que ficavam cantando, fazia festa em final de semana para comemorar a, a, a goma, a mandioca, o trabalho. Então, ele gostava muito dessa parte festiva, dessa parte folclórica que a mandioca representava na época da vida dele. Quando passou a mecanização da farinha, aí ele começou a vender a mandioca. Começou a vender ao grande amigo dele, que era Elísio Alves de Alencar, que comprava a mandioca dele para vender para as fábricas. Ele já era um atravessador, já vendia através de atravessador. Porque é o meu pai, é um homem que eu admirei pela vida que ele teve de trabalho e luta, e pela admiração que eu tive pela responsabilidade dele como pai e como marido de Dona Maria Fulgêncio de Lima, que apelidaram de Cecília, o apelido era esse. Eu fui criando um vínculo assim de admiração e respeito muito grande. E achei que ninguém mais era digno de ser meu patrono além dele. Meu nome é Francisca Ionete Pereira, minha cadeira é a número 3. Foi um convite que Francisco Adriano de Souza, como presidente e como fundador da Academia de Letras do Brasil Seccional Regional Araripe, que abrange 10 municípios do Cariri Oeste, teve essa coragem, essa disposição, essa garra cultural que sempre ele demonstrou logo que chegou aqui. E quando ele me convidou, eu senti muito honrada e espero ser imortalizada no futuro, quando daqui for para outro plano. Minha cadeira é a número 3, com muita honra e muito agradecimento ao doutor Francisco Adriano de Souza. Ah, vovô era assim um espetáculo. Falar de José Pereira Lima é falar de amor, é falar de carinho, é falar de zelo, é falar de cuidado, é falar de respeito, é falar de dignidade, é falar entre muitos adjetivos positivos, dentre eles é impossível enumerar. Mas, assim, o que mais nos marcou, assim como eu, como sua neta, e entre os outros 11 netos e 5 bisnetos, que hoje são 5 bisnetos, é a forma que ele nos tratava. Quando chegava mês de férias,
Vovô pegava a gente, a primeira coisa que ele fazia era dizer assim: traga seu boletim. Deixa eu ver seu boletim. Se nós tivéssemos uma nota abaixo de 8, aquilo já era motivo da gente passar as férias todas lendo um livro, estudando mais para poder retomar as aulas com mais dedicação, né? Outra coisa também que nos marca muito é a galinha caipira do mercado. Quando era no sábado, ele tinha o comércio, a bodega, ele tinha o comércio, aí ele nos chamava e dava o dinheiro a gente e a gente ia para a feira comer a galinha caipira com a tapioca para poder lanchar e depois retomar para casa de vovó. E, assim, um dos fatores que a gente mais conviveu foi a vida dele na Serra. Porque a vida dele na Serra era assim, era uma constante felicidade, era uma constante alegria. Que onde ele lá ele se realizava. Nós mulheres não, mas o meu irmão e o meu primo, geralmente ele pegava, acordava os bichinhos 4 horas da manhã para poder ir para as roças com ele, para ensinar o valor do trabalho. E quando era época de plantação, ele fazia a gente subir a serra e ir lá plantar o feijão e ele explicando tudo. E dizendo, ó, é daqui que sai tudo que vocês têm hoje. Então, são valores, são lembranças boas que ficaram, assim, bem fincadas, né? Como pode-se falar. Outra história que a gente conta muito é a questão do leite mugido. Quando a gente acordava lá na casa dele, perto tinha um curral das vacas leiteiras. A gente acordava, ele já mandava a mulher colocar um pouquinho de Nescau em cada caneca. Aí nós íamos pro curral, ele tirava o leite da vaca mugida, a gente tomava o leite morninho, delícia. E depois ia todo mundo dormir de volta. Então é isso, falar de vovô, falar de José Pereira Lima, é só amor, como eu já falei no início. É só gratidão a Deus assim, pela oportunidade da gente ter convivido com ele e ele ter deixado esse legado. Ele ter deixado esse legado para minha mãe, para meus tios, para meus primos, meus irmãos. E a gente tenta continuar. Porque assim não é fácil. Cada um segue sua vida, cada um vai viver do jeito que quer, né? Mas a gente sempre faz questão de nos reunirmos nas datas comemorativas, sempre que pode, para poder deixar viva essa memória.